América. Fora dos estúdios da VOA, como é habitual, nós estamos a entrar esta semana na 6ª semana de quarentena, pelo que o nosso programa é apresentado a partir das nossas casas e não a partir do estúdio da Voz da América. Por isso este Washington Fora de Horas é diferente, mas já sabem, sempre atual. Hoje, dia 20 de abril, vamos começar por um dado histórico, algo que marcou a história dos Estados Unidos. A 20 de abril de 1999, 2 adolescentes armados mataram 13 pessoas num tiroteio na escola secundária de Columbine, em Littleton, Colorado, sul de Denver. Aproximadamente às 11h19, Dylan Klebold, de 18 anos, e Eric Harris, de 17 anos, vestidos com casacos camuflados, começaram a atirar em estudantes fora da escola e antes de entrarem na escola para continuarem a violência, atirando contra os estudantes dentro da escola. Às 11h35, Klebold e Harris mataram 12 colegas e um professor e feriram outras 23 pessoas. Logo após o meio-dia, os 2 adolescentes apontaram as armas a si mesmos e suicidaram-se. Este é um acontecimento que marcou os Estados Unidos já há muitos anos, e a violência armada, infelizmente, nas escolas nos Estados Unidos continua a ser algo mais comum do que se desejaria, e Columbine foi com certeza um dos acontecimentos mais marcantes no que toca a tiroteios dentro de escolas nos Estados Unidos. Mas vamos às nossas notícias, as notícias que marcam este dia 20 de abril. Em Angola, a organização não-governamental Friends of Angola, FOA, com sede em Washington, D.C., aqui nos Estados Unidos, escreveu uma carta à presidente do Banco Central Europeu, o BCE, Christine Lagarde, e ao governador do Banco de Portugal, Carlos da Silva Costa, a solicitar, e eu passo a citar, uma investigação formal e ou cancelamento da licença bancária portuguesa das agências bancárias angolanas, do Banco de Negócios Internacional BNI e BNI Europa e Banco Privado Atlântico BPA Europa, bem como do Banco Atlântico Europa BAE e Banco Africano de Investimentos BAE. A carta, com data de 20 de abril e assinada pelo diretor executivo daquela organização, Florindo Chivukute, começa por lembrar que aquelas instituições financeiras, eu passo a citar, são propriedade de antigos e atuais políticos angolanos e que se dedicavam a lavar dinheiro de Angola para a União Europeia. Fim de citação. O diretor executivo da FOA sustenta o seu pedido ao dizer que, e eu passo a citar, os auditores portugueses observaram que o fracasso dos bancos angolanos e das suas sucursais em Lisboa em realizar a devida diligência escondeu a origem das transações, criando um ambiente perfeito para a lavagem de dinheiro. Fim de citação. Florindo Chivukute reforça ainda que um relatório confidencial da Unidade de Inteligência Financeira de Portugal concluiu que as ações dos bancos foram resultado de, e eu passo a citar, desfalque, falsificação de documentos e tráfico de influência, fim de citação, pelas autoridades portuguesas, mas que, ele continua, apesar disso, a criação do banco foi aprovada pelos reguladores financeiros portugueses. Vamos ter mais desenvolvimento sobre este caso e outros na nossa emissão de rádio às 18 horas de Angola. Nós vamos ter também, dentro de alguns minutos, um convidado especial para nos falar aqui de algumas mudanças que a quarentena, o confinamento obrigatório trouxe a muitos países, e Angola não foi exceção. Vamos falar de ensino online dentro de alguns momentos. Mas antes vamos continuar com as notícias que marcam este dia. Na província da Huila, 116 reclusos que estavam em prisão preventiva foram postos em liberdade nos últimos dias na província, no âmbito das medidas de prevenção contra a Covid-19. O subprocurador titular da República na Huila, Daniel Lumango, disse que a decisão decorre da estratégia de alívio dos estabelecimentos prisionais em função do atual contexto. Entretanto, o magistrado do Ministério Público mostrou-se, por outro lado, apreensivo com as detenções de cidadãos que têm estado a ocorrer por violação das normas de estado de emergência em vigor, para as quais Daniel Lumango
defende mais pedagogia ao invés da aplicação de medida de coação mais grave. Para o jurista Bernardo Peso, faz sentido o apelo da Procuradoria e a necessidade de se pôr freio nas detenções, mas lembra das responsabilidades repartidas entre o Ministério Público e a Polícia nesta fase do processo. Com uma quantidade de cerca de 500 reclusos, a cadeia central do Lubango acolhe neste momento mais de 1000 cidadãos a contas com justiça. Também vamos ter mais envolvimentos sobre esta reportagem na nossa emissão às 18 horas e poderão também ver no nosso website www.voaportugues.com. Antes de continuarmos com Moçambique, eu quero aqui só tentar fazer um teste, porque o nosso convidado já está em linha. É o professor António Pacavira e ele vai nos falar sobre ensino online. Professor, está online? Estou, com certeza estou online, consigo ouvi-la perfeitamente. Fantástico, fantástico. Professor, nós vamos falar consigo dentro de 1 minuto mais ou menos. Vamos ainda a Moçambique antes disso. Mas como é que está a correr a sua quarentena? Olha, graças a Deus corre bem. A quarentena exige muita disciplina e, na verdade, depende muito da consciência de cada um. Nós temos feito de modo a salvar a nossa vida e a proteger a vida dos outros. Deste modo, saímos de casa quando estritamente necessário. Fora disso, mantivemos em casa o tempo todo, usando ferramentas digitais para trabalhar, como é natural, como estamos a fazê-lo agora, mas estamos a dedicar o tempo a muita leitura também. Muito obrigada. Eu então já volto ao professor António Pacavira. Vamos continuar com as notícias. Vamos falar aqui de Moçambique, onde o barão da droga brasileiro Luís Gomes de Jesus, também conhecido como Fuminho, foi na madrugada de domingo, dia 19, expulso de Moçambique para o Brasil. A notícia foi avançada pelo ministro do Interior moçambicano, Amad Mikidad, em comunicado. Imagens em vídeo foram posteriormente partilhadas nas redes sociais, com o Fuminho acorrentado e sob fortes medidas de segurança a ser entregue a elementos da Polícia Federal do Brasil, que foram a Maputo numa aeronave da Força Aérea daquele país para receber o criminoso. Fuminho foi detido em Maputo pelas autoridades moçambicanas a 13 de abril, no luxuoso Montebello Indy Maputo Congress Hotel, na companhia de outro brasileiro e de um cidadão nigeriano. Fuminho é considerado pelas autoridades brasileiras como o maior fornecedor de cocaína à organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, com sede em São Paulo e milhares de membros no Brasil e em países vizinhos. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde revelou hoje que mais 6 testes ao novo coronavírus deram positivo, aumentando para 67 o número de casos no país. 4 pacientes estão na cidade da Praia, 1 no Tarrafal, no interior da Ilha de Santiago, e 1 na Ilha da Boa Vista, que registra o maior número de casos, 52. São Vicente é outra ilha onde há um caso. Ontem, na cidade da Praia, foi registrado um caso de contaminação comunitária e um paciente foi considerado curado. O país está sob o estado de emergência, renovado pelo Presidente da República na semana passada. Aqui nos Estados Unidos já morreram 16 membros da comunidade cabo-verdiana, dos quais 10 na última semana. Na Guiné-Bissau, mais de 200 pessoas foram detidas no início do fim de semana em Bissau pelas forças de segurança por circularem na via pública e algumas foram agredidas, denunciou hoje a Associação Juvenil para a Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. A associação indica também ter recebido relatos de que alguns foram agredidos física e verbalmente, sobretudo no Ministério da Defesa, onde mais de 50 indivíduos dormiram na rua sem proteção alguma, num campo ao lado da instituição. Segundo a associação, as pessoas estiveram detidas nos Ministérios do Interior e da Defesa cerca de 12 horas. O governo ainda não reagiu, o país tem até agora 50 casos confirmados da Covid-19. Refira-se que o governo prometeu entregar hoje no Parlamento o seu programa para aprovação. Até agora, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, do PIGC, não se pronunciou.
E falando então da nossa entrevista, dentro de alguns segundos, em Angola, assim como em várias partes do mundo, uma alternativa ao encerramento das escolas é o ensino via internet, as aulas online. É verdade que muitos países não estão preparados para o ensino online e, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nem todos os condados estão preparados para as aulas online, nem todas as cidades têm a banda larga necessária para manter todos os estudantes ao mesmo nível. De Angola fala-nos o professor António Pacavira, ele tem um colégio e dá aulas online, ele está a implementar as aulas online. Professor, diga-nos qual é o maior desafio da implementação das aulas online. Bem, tudo o que é novo representa um desafio. Na verdade, nós sempre tivemos virados para a tecnologia, sempre olhamos para o futuro e sempre achamos que o futuro da educação estivesse relacionado, ou estaria e está relacionado com o uso das tecnologias ou das TIC dentro da educação. As TIC hoje são um recurso em termos de educação, são um meio de ensino também, para quem assim o quiser, mas é claro que em Angola tem custos muito avultados. A internet em Angola também não chega em banda larga para toda a gente. Daí que quer as instituições, quer as famílias, as famílias que podem, estão a fazer um gasto suplementar para manter os meninos em atividade e manter os níveis que os meninos já traziam, em termos de competência, de habilidades e também a nível do programa curricular. É fundamental que os alunos se mantenham dentro dos níveis que atingiram nos primeiros 2 meses de aula. Provavelmente ficaremos 2 a 3 meses parados, digo provavelmente, se a situação aqui continuar como está, provavelmente também poderemos voltar às aulas normais num tempo mais curto, mas enquanto isso não chega, temos que recorrer à alternativa e temos que ficar exatamente, andar ao mesmo nível do que está a andar no resto do mundo. Onde é possível trabalhar online, estamos a fazê-lo. Onde não, trabalhamos num sistema mais remoto, que é aqui, nós chamamos de sistema remoto, é aquele da entrega do material aos pais, de forma física. Os meninos trabalham trabalham em casa, sob orientação dos encarregados também, e quando puderem, entregam aos professores. Bem, mas isso já não está, não é um paradigma que faz parte do mundo dos meninos atualmente. As crianças de hoje, os meninos de hoje, nascem muito virados para a tecnologia. E eu tenho usado uma frase muitas vezes em palestras que é a seguinte: todas as crianças, independente do local onde nascem, seja em África, na América, na Europa, na Ásia, elas nascem com o mesmo potencial cognitivo. O que é que diferencia? São as oportunidades. Como o mundo hoje virou-se para essa oportunidade tecnológica, nós não queremos ficar atrás e também viramos para essa oportunidade. Criamos canais no YouTube, gravamos aulas, criamos canais no YouTube que têm muitos acessos, felizmente. Os pais e os filhos acompanham as aulas por via do YouTube. Trabalhamos muito com WhatsApp, temos grupos. Hoje isso já é muito vulgar. Em Angola existirem grupos de turmas no WhatsApp. Cada turma tem um nome, como é óbvio, e os professores gravam microaulas e enviam para os grupos, os meninos retornam com exercícios, leitura e tudo mais, e então continuamos a manter a escola viva. O importante aqui é manter a escola viva, o importante é não deixar cair os níveis de confiança que os pais têm pela escola, e isso motiva-nos, porque estamos num período de transição. Acredito que a educação nunca mais será a mesma, nem em Angola, nem em outros países. Vamos nos virar muito para a tecnologia e certamente o futuro, o presente e o futuro, indica que tem que haver um investimento não só dos Estados, mas também de cada instituição em termos tecnológicos. E essa é um bom seguimento para a nossa conversa, que é como é que se garante que este acesso à internet, às aulas online, que, como está a dizer, vai ser algo comum num futuro muito próximo, como é que se garante que não é algo exclusivo, algo para alguns, mas sim algo que a nível nacional chega a todos, não é? Sabemos que a banda larga é um problema, mas como é que se garante
que todos os alunos em Angola, ou pelo menos a maior parte dos alunos em Angola, poderá ter esse privilégio, porque neste momento é um privilégio. Bem, nós estamos no início dessa atividade. Devo reconhecer que existem grandes assimetrias sociais em Angola. Mesmo a nível dos colégios, nem toda a gente tem acesso a dados para poder estar na internet durante muito tempo, mas o importante era começar. Tudo se faz começando ou iniciando. Dizem os chineses que o caminho faz-se caminhando, não é? E então nós temos que caminhar. Depois, as pessoas têm que se adaptar à realidade, têm que se adaptar ao novo contexto também. Felizmente, num número bom de colégios, mais de 50%, e temos colégios onde até 90% já têm acesso, consegue trabalhar com essas ferramentas. Então, tudo temos de fazer no sentido de que possamos incluir, porque aqui não podemos excluir ninguém. Vamos procurar incluir cada vez mais, sendo a educação um processo, o recurso à tecnologia também é um processo. E esse processo terá várias etapas e, com certeza, dentro de 1 ano, 2 anos, o número de pessoas que vão trabalhar nesse sistema será muito maior. Os vossos programas, o programa do Colégio, o Colégio Real, não é? Que tem, é um programa reconhecido a nível nacional, não é um programa específico do colégio, correto? No momento é um programa específico do colégio. O colégio trabalha com recurso à Google. A Google disponibiliza no Zoom a possibilidade de trabalharmos desta forma e é gratuito. Acessar o Zoom por essa forma é gratuito. Então, nós temos que estar focados a essas oportunidades tecnológicas que o mundo nos oferece e fazer uso dela. É o que estamos a fazer. Depois, para aqueles que não têm essa possibilidade, nós também temos os canais no YouTube disponíveis. E então, de uma forma ou de outra, nós chegamos à casa dos alunos. Mas está a falar dos alunos, dos seus alunos, de uma maneira geral, para nos dar assim um cenário daquilo que está a ser agora o desafio para a educação, para o ensino de uma maneira geral em Angola. Os colégios têm-se reunido para trabalharem todos mais ou menos da mesma forma, para garantirem que, independentemente do colégio A, B ou C, todos os alunos conseguem ter acesso a algum tipo de ensino? Bem, devo dizer que eu também sou presidente nacional do ensino particular. E, obviamente, que há uma máxima que diz: educa-se pelo exemplo. E eu tenho feito para ser o exemplo. Daí que outros colégios já estão a usar também estes recursos e nós temos vindo a incentivar. O estado de emergência em Angola foi decretado a 24. Na primeira semana éramos poucos, mas a cada semana que passa o número vai aumentando e neste momento, sem medo de arriscar, já devemos ter perto de 100 colégios a usar essas práticas. Em Luanda e fora de Luanda? Luanda, fora de Luanda. Temos no Namibe, temos no Lubango também. Aliás, temos um polo tecnológico no Lubango muito forte, a partir do colégio de um colégio que se chama 123, no Lubango. Esse colégio, por exemplo, trouxe uma inovação muito boa agora. Cursos profissionais online. E que também vamos tentar expandi-lo à escala nacional, mas a primeira experiência começou exatamente no Lubango. São cursos que os meninos gostam de fazer hoje. YouTuber, por exemplo, ser YouTuber, trabalhar com várias ferramentas digitais, secretariado, culinária, uma série de cursos que duram 15, 20 horas, e então já estamos a fazer essa experiência a partir do Lubango, e certamente, se esse processo demorar ou não, independente do processo, nós vamos difundi-lo à escala nacional também. Antes de nos despedirmos, fale-nos de como é que funciona a avaliação dos alunos, uma vez que eles não estão fisicamente, como é que eles são avaliados em função daquilo que estão a aprender a partir de casa? Bem, a avaliação neste momento não faz parte deste processo, porque ela tem que ser validada pelo Ministério da Educação, já que nós somos escolas tuteladas pelo Ministério da Educação. Ainda assim, para manter os níveis motivacionais, nós trabalhamos com composições, redações que os alunos têm que fazer e enviar para os professores. E esta semana, no meu colégio, inclusive, vão existir provas orais. Os alunos vão gravar pelo WhatsApp as respostas, pelo menos 2 respostas para cada disciplina, daí a prova é individual. As respostas, as perguntas, as questões para um aluno não se repetem para os outros também. Cada aluno há de gravar e responder por via do WhatsApp. E por aí nós temos a certeza pela voz que é o aluno quem respondeu.
E então é uma forma de avaliar, é uma forma experimental também, mas vamos manter a avaliação dessa forma para manter os níveis motivacionais dos alunos. Olha, a última pergunta que lhe vou colocar, eu vou dar a oportunidade aqui a um internauta que escreveu o seguinte: o governo de Angola não tem noção do que os estudantes estão a passar. Como se garante uma aula online sem material, computadores nem todos têm, os telefones idem. O governo deu material, como usar a internet de 200 megabytes por mês que o governo oferece, enquanto que por dia a pessoa gasta até 150 megabytes se assistir a uma aula no YouTube. Como fazer perguntas de dúvidas encontradas durante a aula ao professor. Portanto, estão aqui duas perguntas. Uma que é mais dirigida ao governo, ou talvez nos possa dar essa resposta de como compensar o facto das aulas serem pesadas em termos de megabytes na internet, e a outra é mais prática, mais na sua área. Como é que os alunos apresentam dúvidas daquilo que está a ser ensinado na aula online? Bem, os alunos interagem. Nos sistemas 1, eles conseguem interagir com os professores. E aí, naturalmente, podem colocar as suas dúvidas. Por a questão do YouTube, as aulas são gravadas e colocadas no canal. Essas aulas são um monólogo. É apenas o professor e sem os alunos. Os alunos em casa baixam as aulas, podem conectar até a TV para poder ter uma dimensão maior. Aí vai conseguir ter uma aula vista em 46, 50 polegadas ou mais, ou um pouco menos também, ou a nível do computador, com 15 polegadas ou 18. O aluno depois, por via do telefone, consegue colocar as dúvidas ao professor e obter as devidas respostas. Então, usa dois meios. Quanto a outra questão que tem a ver com o governo, nós temos uma sugestão que traria uma solução e apresentámos-la ao governo já várias vezes, quer publicamente, quer em contatos também com indivíduos, com membros do governo, que é um investimento que a Angola tem que fazer do ponto de vista tecnológico. Isso já apresentamos há mais de 4 anos. Posso garantir que há mais de 4 anos eu pessoalmente apresentei essa solução, que seria o governo investir numa zona industrial virada para recursos do setor educacional. Repara que em Angola o setor, tudo é comprado lá fora para a educação. Um compasso, uma régua, tudo vem de fora, vem da China, vem por aí. É feio, é mau e é triste. Nós podemos gerar indústria para o setor da educação, gerar milhares de empregos vindo desse setor, e aí vamos produzir desde quadros inteligentes, quadros normais, carteiras. Até as carteiras em Angola são maioritariamente chinesas, não são produzidas em Angola, apesar de Angola até ser um país muito rico em madeira e em florestas, o que é triste. Depois, nessa zona econômica virada para industrial, virada para a educação, podemos produzir computadores, uma série de elementos que vão servir para a educação e os preços ficarão baratos. Portanto, eu, em vez de criticar, eu prefiro trazer soluções. É uma solução que já apresentamos ao governo há mais de 5 anos, que infelizmente até hoje não tivemos reações, e o governo nem entraria com custos, o governo apenas iria disponibilizar o terreno para se construir essa zona, e com certeza existem muitos empresários nacionais e estrangeiros com interesse, já que do ponto de vista da demanda ou demográfico, a Angola tem uma procura muito grande. A Angola tem mais de 12 milhões de pessoas a estudarem, e certamente para quem construir ou montar uma fábrica de computadores em Angola, o retorno vai acontecer em alguns anos. Quer computadores, quer outros meios que servem também para a educação. Muito obrigada, professor António Pacavira, por estes minutos de algum esclarecimento. Esta conversa daria pano para mais, não é? Como se costuma dizer, mas o tempo está a correr e terei que me despedir de si. Muito obrigada mais uma vez. Há mais perguntas, mas eu posso depois passar as perguntas ao professor e talvez me possa responder por WhatsApp e eu partilharei, vai partilhar as respostas do professor neste mesmo programa. Pode ser? Tá, vou fazê-lo com todo o prazer. Muito obrigada. Uma boa continuação. Igualmente, igualmente. E continuamos, foi a conversa com o professor António Pacavira, ele tem um colégio, é também o presidente da Associação das Escolas Privadas em Angola e esteve aqui a dar-nos uma aula, não é? Um esclarecimento sobre como as aulas online estão a funcionar em Angola para os colégios e escolas que
têm essa possibilidade. Naturalmente, eu vejo aqui muitos comentários. Infelizmente, não é um programa dedicado só a este tema. Nós tivemos a oportunidade de falar com o professor por alguns minutos, mas como eu disse, as vossas perguntas seriam colocadas e eu depois publicarei as respostas neste mesmo programa, na caixa de comentários. Vamos passar à atualização sobre coronavírus. A pandemia da Covid-19 matou pelo menos 165.216 pessoas em todo o mundo até hoje, revelam os dados da Universidade Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos, e há quase 2.500.000 infectados. Os Estados Unidos, que registraram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram agora em número de mortes e casos, com 40.683 mortos para quase 760.000 casos. Depois seguem a Espanha, França e Reino Unido. No continente africano foram registradas 1.124 mortes e os casos ascendem a 21.000. Entre os lusófonos, o Brasil lidera com 2.484 mortes, seguido de Portugal com 735. Cabo Verde tem 67 casos, a Guiné-Bissau 50, Moçambique 39, Angola 19 e São Tomé e Príncipe, depois de ter revelado 4 casos, disse que a contra-análise deu negativo. Vamos a outras notícias, um bocadinho fora do coronavírus. No Afeganistão, mais de 20 soldados e polícias morreram devido a ataques diversos levados a cabo por forças talibãs no domingo à noite, disse hoje um porta-voz da polícia da província de Takar. No Burkina Faso, a Human Rights Watch acusou hoje as forças de segurança do país de terem executado 13 habitantes de Djibo, no norte do país. E quanto ao desporto, aqui com a curadoria de João Santa Rita, as notícias foram curadoria de Álvaro Lugero Andrade. No desporto, a Confederação Africana de Futebol adiou as finais das competições pan-africanas de clubes, portanto nós já tínhamos falado aqui sobre as meias finais que estavam previstas para início de maio e que agora estão adiadas, a final da Taça das Confederações também, que iria acontecer 24 de maio em Marrocos, e a final da Liga dos Campeões, que estava prevista para 29 de maio nos Camarões. Portanto, ainda não há datas e todas estas competições estão adiadas. Em Portugal, uma notícia que pode significar luz ao fundo do túnel. O Porto vai regressar aos treinos na próxima semana, diz o jornal A Bola, sempre com a máxima cautela e respeitando as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Na Inglaterra, a Liga Inglesa terá que pagar 57 milhões de euros a empresas de televisão se os campeonatos forem cancelados. Portanto, vai ser aqui uma decisão difícil. E caso se decida cancelar o campeonato, o Liverpool vai ser consagrado campeão. Bom, já não havia dúvidas porque o Liverpool já tinha uma vantagem de 25 pontos sobre o segundo classificado, o Manchester City, quando o campeonato foi suspenso. Estavam a 9 jornadas do fim. Uma notícia interessante, eu acho, na Itália, jogadores e pessoal da equipa técnica do Roma, não é? Decidiram abdicar dos seus salários para o resto da época. São 4 meses de salário, ou seja, uma redução de 33% dos seus rendimentos que eles não vão receber. O pessoal não técnico foi colocado a receber a segurança social do governo e os jogadores e técnicos concordaram em pôr as diferenças de lado para que esse pessoal receba o salário por inteiro. Antes de irmos ao trending, eu tenho aqui 2 minutinhos só porque entramos um bocadinho mais tarde. Eu quero só dar aqui um olá ao Eudino, ao José Albino, ao Lionel Matzinha, Oliveira Manuel, a Laura Macedo, ao Brumar Finda e também ao Emanuel Xissing, o Jocapengo Nguvulo também. Não estou a ler as mensagens porque estamos a correr contra o tempo, mas queria ter a certeza que os cumprimentava e agradecer também a vossa companhia. Vamos aos trendings então, aqui, Twitter, vocês já sabem. O assunto de hoje no Twitter foca-se numa cadeia de fast food americana, a Shake Shack. É um assunto um pouco controverso, mas que mostra o poder da má publicidade em países como os Estados Unidos, pelo menos. Como todos sabemos, o governo federal dos Estados Unidos
aprovou um pacote de ajuda financeira para pequenas e médias empresas devido ao coronavírus. O pacote compreende um empréstimo de 10 milhões de dólares que deve ser concedido apenas às empresas pequenas ou médias. A Shake Shack foi, no entanto, uma das empresas que beneficiou do empréstimo, sendo que não é nem pequena nem média empresa, é uma grande cadeia aqui nos Estados Unidos. É aquele velho ditado, não é, que se diz quando se tem cunha na cozinha, mas isto são especulações. Eles conseguiram o empréstimo de 10 milhões de dólares do Estado, ou do Governo Federal, neste caso. Este empréstimo tornou-se conhecimento público e a cadeia de fast food veio, por via de comunicado, informar que estava a devolver os 10 milhões para aquelas empresas médias e pequenas que de facto precisam, tenham a oportunidade de receber este empréstimo. Portanto, nunca é tarde para se tomar uma boa decisão. No Google, com mais de 1 milhão de pesquisas, o assunto trending é a série documentário chamada The Last Dance, A Última Dança. Esta última dança é sobre a vida de Michael Jordan. A série deveria estrear apenas em junho, mês 6, mas devido ao confinamento obrigatório, os fãs fizeram pressão nas redes sociais e as primeiras 2 horas do documentário já estão disponíveis. Até agora, as reações são super positivas. Vale a pena ver. No Facebook, e aqui eu vou aproveitar para vos mostrar este vídeo, porque no Facebook o que está trending é este tema. Portanto, eu vou dar aqui um play. Aqui este momento de propagação do vírus. Para terem uma ideia, durante o fim de semana a Flórida registrou 739 novos casos da Covid-19 e houve 22 mortes. Portanto, nunca é demais o distanciamento social, o uso das máscaras, a prevenção acima de tudo. Eu despeço-me agora, muito obrigada pela companhia. Este foi o Washington Fora de Horas de dia 20 de abril. Estamos a transmitir a partir das nossas casas devido às regras de contingência que estamos a cumprir também na Voz da América. Continuação de um ótimo dia. Amanhã há mais Washington Fora de Horas. Mantenham-se ligados a nós no nosso Facebook, no nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português, no nosso website www.voaportugues.com. Mais logo há também emissão de rádio. Continuação de um bom dia.